Senhoras e senhores, bom dia. Solicitamos que os que estão fora aqui do teatro, que possam ocupar os seus assentos, para que possamos, dentro de poucos minutos, darmos início a este terceiro dia do 5º Seminário Nacional de Educação Especial e o 16º Seminário Capixaba de Educação Inclusiva. Damos as boas-vindas a todas e a todos a este terceiro dia do nosso 5º Seminário Nacional de Educação Especial e 16º Seminário Capixaba de Educação Inclusiva, com o tema Direito à Educação e Educação Especial na Perspectiva Inclusiva em Tempos de Crise. Para darmos início aos trabalhos desta manhã, nós teremos a terceira mesa redonda e também a quarta mesa redonda neste período da manhã. O tema da mesa redonda número 3 é Base Nacional Comum Curricular e seus desdobramentos para a educação especial. Para coordenar os trabalhos desta mesa, nós convidamos a professora doutora Silvia Moreira Trujillo, da EMESCAM, para ocupar o seu lugar à mesa. Convidamos a professora doutora Júlia Malenquem, da UniOeste, de Campos de Foz do Iguaçu. E convidamos o professor doutor Alexandro Braga Vieira, da Universidade Federal do Espírito Santo. Passamos agora a palavra para a professora Silvia Moreira Trujillo para coordenar os trabalhos desta mesa redonda número 3. Alô? Oi. Bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui hoje, dando início aos trabalhos desse terceiro dia de encontro, no 5º Seminário Nacional de Educação Especial e 16º Seminário Capixaba de Educação Inclusiva. Nós teremos agora o início, a mesa redonda 3, que tem como tema Base Nacional Comum Curricular e seus desdobramentos para a educação especial, e tem como palestrantes a professora Júlia e o professor Alexandro. Desde já, gostaria de cumprimentar aos membros da mesa e dizer que me sinto muito honrada de estar aqui compartilhando esse momento com vocês e de poder conhecê-los nessa grata oportunidade, Espero que tenhamos hoje um grande dia de encontros, de trocas e de importantes debates sobre a educação especial. Nós iniciaremos a mesa com a nossa convidada externa, que é a professora Júlia, e gostaria, antes de passar a fala para a professora, fazer uma breve apresentação da professora, para que vocês possam conhecê-la. A professora Júlia é graduada em Pedagogia, mestre em Educação, doutora em Educação Escolar, possui pós-doutorado em Educação e Currículo pelo Institute of Education da University College London. Tem experiência de atuação como docente em Pedagogia desde 2003. É docente do Programa de Pós-Graduação em Ensino da UniOeste, campus de Foz do Iguaçu, Paraná.
Tem experiência na área de educação como professora e coordenadora pedagógica na educação básica. Tem publicado artigos e livros sobre políticas de formação de professores, políticas curriculares, currículo escolar, teoria do currículo e teorias pedagógicas e pedagogia histórico-crítica. Seu livro, Cultura, Conhecimento e Currículo, a partir da pedagogia histórico-crítica, está disponível com os livreiros na entrada do teatro. Então, quem puder dar uma olhada, conhecer a proposta da professora, né, fique à vontade para conhecer o livro. Passo agora, então, a palavra para a professora Júlia. Professora, 30 a 35 minutos para fazer a abordagem do tema, tá bom? E seja bem-vinda, fique à vontade. Okay. Alô? Tá. Bom dia. Agradeço o convite, então, da coordenação do evento, a professora Sônia. É um prazer. Pela segunda vez eu estou aqui no Espírito Santo, em Vitória. Eu vim numa primeira vez em 2016, num evento que ocorreu em comemoração aos 50 anos do professor Demerval Saviani e a educação. Foi organizado pela professora Ana Carolina Marsiglia e foi aqui na UFES também. Então, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais da UFES e de Vitória naquele momento. Quando a professora Sônia me fez o convite para estar aqui hoje, eu comuniquei, né? A minha área de estudo não é educação especial, a minha área de estudo é o currículo. Ela falou, não, é isso mesmo, porque a outra pessoa da mesa, que é o Alex, vai fazer as considerações em relação à educação especial e à BNCC. Então, a minha proposta, né, nessa fala de 30 minutos aqui é explicitar um pouco mais elementos em relação à BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, e fazer uma breve análise a partir da teoria que norteia o meu trabalho, que é a pedagogia histórico-crítica, né, que desde a minha formação na graduação como pedagoga, mestrado, doutorado com o professor Newton Duarte e agora o pós-doutorado, meus estudos foram no sentido de aprofundar elementos sobre a pedagogia histórico-crítica. Tá? Para nortear a minha fala, eu coloquei essas questões que eu vou tentar responder durante a minha exposição. Né? O que é a BNCC, qual que é o processo da sua elaboração, que sujeitos do setor privado e público estão envolvidos nessa elaboração, que objetivos, né, ideológicos, políticos, enfim, estão inseridos nessa proposta, nesse modelo de currículo nacional ou de base nacional, e aí levanta algumas questões sobre o que é um currículo a partir da pedagogia histórico-crítica. Como acho que a maioria já... Desculpa, eu não estou pedindo para passar, né? Desculpa, pode passar. Eu vou focando aqui, esqueci de dar o sinal. Como todos nós, acho que já, né, estamos bem informados, a parte da base nacional referente à educação infantil e ao ensino fundamental, na verdade, não só aos anos iniciais, foi aprovada em dezembro de 2017. Nós estamos aí com a proposta da base para o ensino médio em processo de análise, embate, né, para ser aprovado talvez em 2018. Talvez. Vamos ver se a nossa pressão, os nossos argumentos e depende muito também dos resultados aí das eleições, né, para a gente tentar evitar essa catástrofe que, como o professor ontem Frigoto deixou muito claro, nem antes da ditadura, nem durante a ditadura ocorreu um desastre tão grande em termos de reforma do ensino médio, que é uma coisa assim que a gente não consegue visualizar como que vai ficar da maneira que está sendo encaminhada a proposta de reforma do ensino médio e, com isso, presente elementos pedagógicos dentro de uma base. Então, no site do MEC, diz que é um documento... Pode passar. No site do MEC, diz que a base é um documento orgânico e progressivo, né, de aprendizagens essenciais. E que os municípios, enfim, os estados e os órgãos, as unidades federativas, devem tentar implementar e reformular suas propostas pedagógicas. O que a gente observa são muitos municípios, já muitas redes estaduais, encaminhando diretrizes, documentos para fazer essa reelaboração, seguindo os pressupostos dessa BNCC. E alguns municípios
tentando argumentar, tentando fazer o encaminhamento de alguma outra forma, mas nesses 5.000 municípios, né, mais de 5.000 municípios que o Brasil tem, acredito que muitos estão incorporando sem nenhuma crítica, sem nenhuma análise mais profunda, infelizmente. O que a gente percebe em relação à proposta que está aí, né, de anos iniciais, desculpa, estou com anos iniciais na cabeça, de educação infantil e ensino fundamental, que é uma proposta realmente orgânica, né, que há muito tempo vem se pensando em implementar uma base nacional. A gente já tem um exemplo ali de 1900, pode passar. Está passando? Não? Tá, eu vou falando enquanto isso. O processo de organização, então, da BNCC, em termos de normativas, em termos de legislação, já vem sendo pensado há muito tempo. Porque eu observando ontem, né, ouvindo a fala do Frigoto e da professora Fernanda, eu falei assim, tem muita coisa que eu vou repetir, mas a questão de como, né, a estrutura dominante, a estrutura governamental, que é uma estrutura liberal, acaba se apossando de ideais, de conceitos que nós usamos numa perspectiva progressista, uma perspectiva diferente de educação dessa que está posta aí, e se apoderam disso e acabam dando uma vestimenta deles e utilizam aquilo que a gente sempre defendeu enquanto professores da educação realmente comprometidos com uma classe trabalhadora, com a educação dos filhos da classe trabalhadora na escola pública. Porque uma base nacional curricular comum, ou um currículo nacional, é um desejo também dos professores de esquerda, é um desejo também dos professores que se preocupam com uma educação de qualidade, né, para a classe trabalhadora do nosso país. Mas não nos moldes que aí está, né? Não nesse modelo que foi posto aí de forma intransigente, autoritária e com todos os problemas que eu vou tentar apontar para vocês. Então, desde a Constituição Federal, já, né, com influência de políticas internacionais, vem se tocando nesse assunto de uma base, de uma educação comum, de um currículo comum. A gente passa para a LDB de 1996, já tem também alguma coisa nos artigos 26 e 64, que já fala sobre a necessidade de uma base nacional comum. E, com isso, já articular a formação de professores também, né, na graduação, na pós-graduação e assim por diante. Na sequência, entre 97 e 98, nós temos o lançamento dos PCNs e dos RCNs, né, para a educação infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio, que já foi uma tentativa de implementar um currículo nacional. Depois de muitos embates e muitas críticas, acabou ficando como um parâmetro, mas de início ele veio para ser um currículo nacional também, a ser seguido aí por todos os sistemas escolares. Agora, né, na sequência, a gente retomado isso no Plano Nacional de Educação, que tem validade de 2014 a 2024, principalmente na Meta 2, que fala, então, sobre a necessidade de implementar uma base nacional, garantindo direitos e objetivos de aprendizagem. Isso está bem escrito lá na introdução da BNCC. E o que a gente observa é que está bem articulado, tanto a Meta 2 e 3, como a Meta 7 e a Meta 15 do PNE, que fala sobre a questão da universalização do ensino fundamental, a questão da avaliação do IDEB e a formação de professores. Então, estão tentando articular esses três elementos. Tá? Aí, na sequência, a gente vê um lançamento de programas e projetos muito articulado, né? O programa Currículo em Movimento, em 2006, que foi o pontapé inicial para começar a discutir as questões das diretrizes curriculares, que começaram a ser aprovadas a partir de 2009. Nós tivemos, em 2009, a diretriz curricular nacional para a educação básica, uma geral, que a gente não tinha anteriormente. Na sequência, a do ensino fundamental, a da educação infantil e, por último, em 2012, a aprovação da diretriz curricular nacional para o ensino médio. Na sequência, o lançamento da formação dos pactos,
tanto da alfabetização como do ensino médio, que foi basicamente entre 2013, 14, 15, acho que varia um pouquinho de estado para estado. No meu estado, no Paraná, foi mais ou menos entre 2014 e 2015 que ocorreu a formação pelos pactos. E com isso foi se afirmando a formação de um novo modelo de grade curricular, pensando já no Enem para o ensino médio, que são as 4 grandes áreas, né? Linguagens, matemática, ciências humanas e ciências naturais. Então, pode ver que é uma coisa muito articulada, é uma política muito bem delineada e amarrada, que vai sendo feita numa sequência muito bem planejada. Em termos da própria BNCC, ela já começa a ser discutida em 2010. Né? Então, há muito tempo, nós já estamos em 2018, então, desde 2010, o MEC, a diretoria de currículo e o próprio grupo privado que faz parte, que está incentivando e patrocinando essa diretriz, esse documento, a base, então vem articulando discussões desde 2010, já seguindo, né, todo aquele projeto lá desde 2006 do Currículo em Movimento. Então, em 2014, a gente observa pelas pesquisas que vai tomando um contorno mais definido, essa construção da BNCC, e em 2015 é lançado para a gente, né? Em setembro de 2015, foi lançado no portal do MEC, acho que é 16 de setembro, faz exatamente 3 anos, né, que foi lançada a primeira consulta da primeira versão da BNCC no site, e aí foi feito aquele encaminhamento, que eu acredito que a maioria de quem está aqui participou, que era para a gente fazer reuniões nas escolas, fazer contribuições e postar online. Vocês lembram disso? Foi uma participação super democrática, né, da gente fazer isso online, naquelas discussões super rápidas que a gente teve que fazer nas escolas. Eu sempre falo, né, que é uma democracia, uma pseudo-democracia, uma pseudo-formação, é uma pseudo-tudo, né, porque fazem de conta que a gente realmente está contribuindo num documento que já está pronto, já está delineado, já tem uma concepção definida, e a gente faz de conta que acredita muitas vezes. E aí, depois disso tudo, passou por reformulações, e aí eles lançam lá que tiveram milhões de participações, milhões de contribuições, e quem que vai, né, fazer o controle do que realmente a gente sugeriu, do que realmente a gente fez, foi inserido, né? E pode até ser inserido uma coisa aqui, um item lá, mas o principal, que é a concepção que delineia a BNCC, não é mudada. Então, é uma ilusão, né, da gente achar que aquelas contribuições que foram feitas online lá fizeram algum efeito na mudança desse documento aí, que tem uma linha ideológica muito definida. Pode passar. É aí mesmo. Desculpa, é que eu estou falando e esquecendo, desculpa. Então, em 2017, foi lançada uma alteração da própria LDB, tá? Então, essa alteração com a Lei 13.415, ela muda 2 artigos da LDB, que é o 35A e o 36. Nesses 2 artigos, encaminha diretamente, de forma intencional e muito bem planejada, questões que vão adentrar na aprovação da BNCC no final de 2017. Eu vou pedir licença para ler esses 2, porque eles estão bem definidos aqui. Então, artigo 35A. A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação nas seguintes áreas do conhecimento. Artigo 36. A organização das áreas do que trata o caput e das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. Eu peguei o que fala do ensino médio, mas isso acabou afetando de forma geral o que foi aprovado no final de 2017 também, que foi a educação infantil e ensino fundamental. Pode passar. Então, quais grupos públicos e privados estão diretamente envolvidos nesse plano, né, articulado e direcionado de reformas curriculares e de construção de uma base nacional comum curricular? Eu coloco aí para vocês, definindo, né, de maneira geral, os órgãos que participam tanto no setor público como no setor privado. Pode passar. No setor público, claro, o Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação, o CONSED, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Educação, e o UNDIME, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação. Então, no campo do setor público,
articula, direciona e faz todo o encaminhamento para a aprovação dessa BNCC são esses órgãos. Aí vocês vão falar, poxa, mas o Conselho Nacional de Educação também coadunou com esse modelo de BNCC? Nós sabemos que vivemos numa sociedade de classes, como bem disse o professor Frigoto ontem e a Fernanda, e os embates ocorrem em todos os setores, inclusive dentro dos conselhos. Então, dentro dos conselhos, tem pessoas, tem conselheiros que representam realmente a educação pública, estão comprometidos com uma educação pública de qualidade, e tem os conselheiros que representam o outro lado, né? Então, eu acredito que tem até mais conselheiros representando o outro lado do que a educação pública dentro do Conselho Nacional de Educação no momento. E a Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação, secretários de Educação, nós sabemos também, de maneira geral, como que são indicados, né? São indicados pelos prefeitos, são indicados por governadores, enfim, também não são, não estou falando todos, mas de maneira geral, os secretários de Educação não são pessoas eleitas pelos professores, ou indicado pelos professores como representante, né, da rede municipal, da rede estadual, enfim. Então, tem muito interesse também perpassando e direcionando a ação desses secretários municipais de educação que fazem parte da Undime. E aí, no setor privado, como o professor Frigoto também já adiantou um pouco ontem, nós temos um grupo muito forte, formado aí por empresários, que são empresários milionários, trilionários, eu falo, né, representantes aí realmente do grande capital, tanto dentro do Brasil como fora do Brasil. E a gente tem esse grupo chamado Todos pela Educação, alguns participando em forma de fundação e alguns de forma geral mesmo. Então, os principais eu cito aqui nessa tabela para vocês: Fundação Lema, Fundação Atlas, Roberto Marinho, Bradesco, Telefônica, Vitor Stevita, Gerdau, Volkswagen, Inspirare, Instituto Natura, Instituto Unibanco, Itaú, Instituto Ayrton Senna, Santander. Então, são grupos que adentraram para o campo, né, de direcionar a educação com fortes intenções, né, com fortes intenções ideológicas, privatistas e de controle, que eu também vou passar para frente para vocês. Mas só lembrando, quem que é Lehman? Jorge Paulo Lehman. É o empresário mais rico do Brasil e o 34º mais rico do mundo, né? Então, olha o poder, né, do capital aí dirigindo a educação pública, né, porque está aí adentrando no controle de um currículo e que vai articular com a avaliação e formação de professores. É algo bastante sério que está se delineando aí em termos de educação pública no Brasil. Pode passar. Então, de maneira mais direcionada, né? Quais intencionalidades e ideologias estão inseridas na elaboração desse modelo de BNCC? Na parte dos fundamentos pedagógicos da BNCC, está muito claro qual é a concepção teórica que delineia ela. É a pedagogia das competências, é o trabalho por competências, é o trabalho, né, de um modo, vamos dizer assim, passando pela questão do tecnicismo, ou como diz o professor Dermerval Saviani, dentro dessa nova vertente do tecnicismo, que é o neotecnicismo, porque pedagogia das competências, das habilidades, o neotecnicismo, o tecnicismo, ele segue uma mesma linha de formação, né, que é uma formação direcionada, instrutiva, para formar realmente um trabalhador eficiente, competente, flexível, empreendedor e que vença por seus próprios méritos, que a Fernanda também já explicitou isso um pouco ontem. Então, é uma lógica instrumental, é uma lógica tecnicista, é uma lógica, então, que realmente busca o controle do trabalho do professor e o controle da formação do indivíduo. Então, a preocupação, né, a concepção que define a concepção teórica que delineia a BNCC é a formação para o trabalho e não a formação humana, tá? Que é diferente, então, do que a gente almeja e pensa enquanto escola pública, enquanto compromisso com a formação dos alunos na escola pública. Então, pode passar, eu fiz um esquema para deixar um pouquinho mais claro o que está se articulando a partir da BNCC, tá?
Então, pelo que a gente já leu na LDB, pelo que a gente já viu no próprio Plano Nacional de Educação, e na introdução da BNCC, isso está muito claro, esses órgãos que estão aí direcionando tanto o setor público, mais com interesses do setor privado e o setor privado, o interesse é fazer um controle total do sistema. Então, temos um currículo nacional, a partir disso, a gente direciona a formação de professores na universidade, porque os PPPs dos cursos de licenciatura também são reformulados a partir dessa BNCC. O processo de formação continuada dos professores nas redes municipais, estaduais e federais também serão direcionados por essa BNCC, porque a gente sabe como que funciona, ou a gente recebe, alguns municípios ou alguns estados acabam pegando pacotes de empresas que vão oferecer essas formações continuadas, que é um nicho de mercado também para o setor privado. E temos também o próprio sistema público trabalhando. A gente viu o próprio Pacto do Ensino Médio e da Alfabetização, que é um pacote que veio do MEC, vinculado já a uma linha de trabalho também. E, a partir daí, por enquanto, só são lançadas questões. No futuro, possíveis avaliações de professores a partir da BNCC, mas as avaliações que já existem em larga escala, ENAD, ENEM, Provinha Brasil, IDEB, direcionadas pela BNCC. A Fernanda também já falou um pouquinho sobre isso ontem. Então, a gente vê aí um amarrado, que a gente não consegue perceber por onde que a gente consegue escapar dessa questão, então, dessa concepção teórica, privatista e instrumental delineada pela BNCC. Eu coloco no último retângulo ali embaixo, além do controle do sistema, que é, vamos dizer assim, a ideologia mais, o interesse maior, nós temos também a mercantilização da educação, do sistema, a partir dessa BNCC sendo aprovada. Já foi aprovada, falando agora que falta ainda do ensino médio, Tá. Então, a mercantilização da educação, o próprio sistema são empresas que fazem as provas e corrigem as provas, e já existe, e é uma coisa que se aprofunda com essa questão mais articulada. Sistema de apostilamento, livros didáticos, seminários, consultorias, kits pedagógicos, enfim, é um grande nicho que se abre para o setor privado explorar o setor público. Então, são algumas questões para a gente ficar atento do que está sendo encaminhado e os interesses a partir da aprovação dessa BNCC. E, seguindo o que o professor Frigoto falou ontem, por mais que a gente está vendo tudo isso delineado, ainda existem muitas formas de se resistir. E a gente tem que buscar essas formas. Então, por que a pedagogia crítica, a histórico-crítica, se opõe a esse modelo de BNCC? Pode passar. Pode passar duas. Isso. Eu achei que eu tinha cortado aquele outro. Pode passar mais uma. Aí. Então, qual o projeto, resumindo, o projeto de sociedade, educação e ser humano presente na BNCC, de forma bem rápida? Um modelo status quo de sociedade, dividido em classes, meritocrática, alienante, desumanizante, porque é isso que vem junto com toda essa concepção teórica, instrumental e por competências, tecnicista. Então, a escola como espaço de formação de competências e não de formação humana e emancipadora. A pedagogia, então, de competências, o tecnicismo e o pragmatismo que fundamentam essa BNCC. Que ser humano, então, vai ser formado a partir disso, competitivo, obediente, adaptável e tudo mais, seguindo basicamente a lógica do que está aí já posto como escola sem partido e o resultado da própria, eu coloquei aqui a própria PEC do fim do mundo que a gente fala, que congelou os investimentos aí na ação social, na educação e na saúde, que já esvazia de alguma forma esse setor que nós trabalhamos. E com esse projeto de BNCC, a gente vê um avançar muito mais forte no esvaziamento da formação humana, dos conteúdos no currículo e assim por diante. Pode passar. A gente percebe na educação infantil, por exemplo, a questão do trabalho por campos de experiência. E aí,
que é o campus de experiência, né? É trabalhar com o pragmático, é trabalhar com o senso comum. Então, se retira a cientificidade também do currículo, se retira também a questão do clássico, do saber objetivo que Saviani tanto fala e a gente discute na pedagogia histórico-crítica. Pode passar. Eu fiz um apontamento aqui que o professor Frigoto e a Fernanda falaram ontem. A gente está vendo, então, todo esse esvaziamento em termos de educação infantil, em termos de ensino fundamental, e a aprovação que ainda não está efetivada no ensino médio é mais trágica ainda, se existe alguma coisa que possa ser mais trágica do que aquele total controle do sistema que eu coloquei ali.